Você já sentiu que o mundo está fora do ritmo? Que as coincidências climáticas e geológicas estão acontecendo com uma frequência matemática demais para serem obra do puro acaso? Se você sente que há algo a mais sob a superfície, você não está sozinho. Mas antes de mergulharmos no que os radares captaram sobre as águas do Japão neste mês de abril de 2026, eu tenho um convite para você. Se você é daqueles que não aceita a primeira versão da história e busca a verdade que as manchetes tentam sufocar, sua cadeira está reservada aqui. Inscreva-se agora e ative as notificações. Não para receber vídeos, mas para garantir que a sua conexão com a realidade não seja cortada quando o sistema decidir silenciar o que estamos prestes a expor. Este é o canal onde o inexplicável encontra a prova documental. A primeira curiosidade que a sismologia convencional tenta ignorar é a assinatura de energia pré-evento. No dia 20 de abril, enquanto o Japão se preparava para o que parecia ser apenas mais um dia comum, satélites de monitoramento térmico da agência espacial observaram algo bizarro. Horas antes do solo romper em Ishikawa, a temperatura da alta atmosfera sobre o epicentro não caiu. Como seria o esperado em uma zona de baixa pressão, ela saltou. Estamos falando de um fenômeno conhecido como acoplamento litosfera-ionosfera. Fontes seguras de institutos de física avançada indicam que esse aquecimento focalizado é a impressão digital de uma indução externa. Quando o HAARP, ou qualquer aquecedor ionosférico de alta potência, foca seu feixe em um ponto específico da cúpula terrestre, ele cria uma lente de plasma. Essa energia não fica apenas no céu, ela ricocheteia e penetra na crosta terrestre, agitando os elétrons nas falhas tectônicas, até que a pressão acumulada encontre uma saída violenta. O que torna esse evento no Japão tecnicamente inexplicável é a ausência de ondas P profundas em alguns sensores de monitoramento. Em um terremoto natural, o sinal começa nas profundezas e viaja em um padrão específico. No entanto, registros de estações sismológicas independentes sugerem que o tremor de magnitude 7.6 teve uma característica de onda de choque superficial, muito semelhante ao que veríamos em uma detonação ou em uma indução por radiofrequência de ultrabaixa frequência ELF. Enquanto o governo japonês apressa as equipes de resgate sob o alerta de novas ondas, a verdade proibida flutua acima das nuvens. Estamos diante de uma terra que não está apenas se movendo, ela está sendo movida. A ressonância que sacudiu o arquipélago pode ter sido o eco de um comando disparado a milhares de quilômetros de distância, transformando o leito oceânico em um alto-falante de destruição programada. O que desafia a lógica oficial é o comportamento anômalo da rede S-Net, a joia da coroa da prevenção de desastres japonesa. Imagine uma teia de cabos de fibra óptica que cobre o assoalho oceânico, projetada para sentir até o batimento cardíaco de uma baleia. No dia do evento, relatos de técnicos sugerem que minutos antes do sismo principal, houve um ponto cego eletrônico. Os sensores submarinos registraram uma saturação de ruído branco, como se uma interferência eletromagnética massiva estivesse cegando os sismógrafos. Esta exploração nos leva ao fenômeno da supressão de sinal por radiofrequência. Ondas de frequência extremamente baixa, ELF, não apenas penetram na rocha, mas podem saturar os sistemas, criando uma janela de invisibilidade. Porque o sistema de alerta mais avançado do planeta teria um soluço técnico exatamente no momento em que a pressão tectônica atingia seu ápice. Se você pretende usar a crosta terrestre como uma arma, o primeiro passo é desativar os olhos e ouvidos de quem está monitorando. A profundidade desse fato inexplicável ganha contornos dramáticos quando analisamos a ressonância de cavidade. Ao bombardear uma região com micro-ondas de alta potência, é possível alterar a condutividade elétrica da água do mar. Isso cria uma espécie de bolha, onde as leis da sismologia tradicional parecem suspensas por instantes. O que o Japão experimentou não foi apenas um tremor, mas um apagão de dados coordenado. Enquanto as ondas de tsunami começavam a se formar, os monitores mostravam uma calmaria artificial, roubando segundos preciosos. A verdade proibida é que a tecnologia se torna inútil quando enfrenta uma inteligência que conhece as frequências de desligamento do planeta. Momentos antes do solo japonês se fragmentar, o céu de Ishikawa não exibia as cores de um entardecer comum. Testemunhas e registros de câmeras de segurança captaram clarões cromáticos que desafiam a explicação meteorológica tradicional. Frequentemente, a ciência oficial tenta classificar esses fenômenos como luzes de terremoto, um subproduto da pressão piezoelétrica das rochas.
No entanto, o que foi avistado em abril de 2026 possuía uma assinatura visual distinta, feixes que pareciam descer das camadas mais altas da atmosfera. Fontes esclarecedoras da física de alta energia apontam que essa é a manifestação visual da ionização do ar causada por uma descarga de radiofrequência. A análise técnica dessas luzes revela que o ar foi transformado em plasma frio através de uma ressonância induzida. Quando as antenas de alta potência focam sua energia, elas criam uma escritura eletromagnética no céu. O fato inexplicável reside na simetria desses clarões. Eles seguiam o alinhamento exato da falha geológica que estava prestes a romper. Isso sugere que o céu foi usado como um condutor. É como se a atmosfera tivesse sido carregada como um capacitor gigante. A profundidade desse mistério nos leva ao conceito de guerra atmosférica cromática. O violeta intenso observado é característico de frequências que interagem com o ferro e o magnésio presentes no basalto oceânico. O que os moradores viram era o brilho do motor de uma máquina invisível em pleno funcionamento. Uma prova luminosa de que a ordem para o desastre veio de cima, e não apenas de um movimento cego das placas tectônicas. O silêncio que antecedeu o impacto em Ishikawa foi mais profundo do que qualquer ausência de som. Foi um vácuo biológico que as autoridades não conseguem explicar. Horas antes da primeira onda de choque ser registrada, a vida selvagem, em uma reação em cadeia perfeitamente coordenada, abandonou as zonas costeiras. Relatos de pescadores apontam que os cardumes desapareceu completamente das leituras de sonar, mergulhando para fossas abissais ou fugindo para o mar aberto. Esse comportamento apresentou uma anomalia. Os animais não reagiram à vibração do solo, mas a algo que alterou o campo magnético local. Fontes esclarecedoras da biofísica sugerem que o que ocorreu foi um fenômeno de desorientação magnética induzida. Pássaros migratórios foram vistos voando em círculos erráticos, caindo exaustos ou colidindo, como se sua bússola interna tivesse sido subitamente fritada. Este fato inexplicável nos leva a crer que a atmosfera foi saturada com uma frequência que interferiu diretamente na magnetorrecepção das espécies. Quando o GARP ou sistemas similares operam em potência máxima, eles criam uma anomalia no campo geomagnético sentida pelo sistema nervoso dos seres vivos. A profundidade dessa análise revela que a natureza tentou gritar o que a tecnologia humana ainda ignorava. O silêncio nas florestas foi absoluto. Até os insetos interromperam suas frequências de comunicação. A vida orgânica é extremamente sensível às ondas ELF, as mesmas utilizadas para a comunicação submarina militar e para a estimulação de falhas tectônicas. O ecossistema detectou um sinal de alerta de que a frequência da Terra havia sido alterada por uma mão artificial, tornando o ambiente hostil à própria existência antes mesmo do primeiro movimento das placas. A presença de frotas navais na costa leste do Japão, semanas antes do evento de abril de 2026, foi justificada oficialmente como um exercício de rotina. No entanto, o que os radares captaram foi uma movimentação coreografada de navios equipados com tecnologia de sonar de penetração profunda. Fontes sugerem que essas embarcações estavam mapeando as tensões acumuladas na placa das Filipinas com uma precisão cirúrgica. A pergunta que fica no ar é: por que mapear com tanto afinco uma zona de subducção se você não pretende interagir com ela? Este fato inexplicável ganha contornos de investigação quando analisamos o uso de frequências acústicas de baixa intensidade emitidas por esses comboios. A varredura profunda utiliza ondas que ressoam na estrutura cristalina das rochas subterrâneas. Especialistas afirmam que essa tecnologia pode ser usada para identificar o ponto de fadiga exato de uma falha tectônica. Ao localizar onde a crosta está mais frágil, os operadores ganham o mapa do tesouro para um ataque geofísico. É como encontrar a viga mestre de um edifício antes de instalar os explosivos. A energia necessária torna-se infinitamente menor. A profundidade dessa movimentação revela uma coordenação entre o que acontece no fundo do mar e o que é disparado da alta atmosfera. Enquanto as antenas no Alasca preparavam a lente de plasma, os navios na costa japonesa serviam como os olhos de precisão. As embarcações recuaram para águas profundas exatamente 48 horas antes do tremor de magnitude 7.6. O recuo estratégico não foi um fim de missão comum, mas uma manobra de salvaguarda para evitar o impacto do tsunami que eles sabiam que estava por vir.
O inimigo não usa fardas, mas ondas de rádio e mapas de calor, transformando um exercício em uma sentença de destruição. O que diferencia um evento geológico genuíno de uma manipulação artificial é a assinatura que ele deixa para trás. Em Ishikawa, essa marca teve uma precisão assustadora. Tradicionalmente, as réplicas seguem a lei de Omori, mas em Ishikawa, os abalos pareciam obedecer a um metrônomo invisível, em intervalos rigorosamente calculados. Ao plotar as coordenadas exatas, os pontos de ruptura desenharam uma geometria de grade quase perfeita sobre a zona de subducção. Fontes esclarecedoras apontam que a natureza não trabalha com linhas retas ou ângulos de 90 graus em escalas de quilômetros. Esse padrão de grade é um indicativo de sismicidade induzida por ondas de rádio estacionárias que criam pontos onde a energia é multiplicada. É nesses pontos de interseção que a Terra rompeu sucessivamente, seguindo uma lógica de engenharia e não de geologia. A profundidade dessa anomalia revela a verdade sobre a manutenção do desastre, garantir que o tsunami tivesse o volume e a direção desejados. Cada réplica importante coincidia com picos de atividade eletromagnética detectados em estações de monitoramento distantes. Estamos falando de um martelamento coordenado, onde a crosta foi tratada como uma bigorna sob um martelo invisível de radiofrequência. O mapa de Ishikawa agora guarda a cicatriz de uma geometria artificial, provando que a tragédia foi uma operação executada com régua e compasso. Uma operação com uma potência de trilhões de watts que mudou a história do Japão para sempre. Nos instantes cruciais que se seguiram ao tremor em Ishikawa, um fenômeno invisível selou o destino das vítimas. Antes mesmo da água chegar, as comunicações digitais em pontos estratégicos da costa simplesmente evaporaram. Fontes sugerem que a região foi atingida por um pulso eletromagnético localizado, uma técnica que frita circuitos sem destruir construções. Este fato inexplicável revela uma estratégia de isolamento que é a marca registrada de operações de bandeira falsa. A análise de pacotes indica uma queda de latência massiva, originada de uma interferência na camada de transporte atmosférico. É como se uma cúpula de silêncio tivesse sido colocada sobre o Japão, impedindo que o mundo visse a realidade em tempo real. A profundidade desse isolamento digital nos leva à verdade proibida sobre a gestão do caos e o controle da narrativa. O pulso que derrubou as torres em Ishikawa não foi um efeito colateral, mas um protocolo de contenção de informação. Quando a tecnologia foi reativada, as evidências da anomalia já haviam sido dissipadas pela tempestade que se seguiu. O que restou foi o silêncio de quem descobriu que a frequência da verdade havia sido substituída pelo ruído branco de uma arma silenciosa. Uma arma silenciosa que garantiu que a versão oficial fosse a única a sobreviver ao impacto. Enquanto o solo japonês se abria em Ishikawa, uma anomalia térmica de proporções titânicas era registrada do outro lado do oceano. Em Gakona, no Alasca, dados de satélites captaram um aquecimento súbito na ionosfera, criando uma nuvem de íons estacionária, típica de quando o HAARP foca sua energia. Fontes indicam que o céu sobre o Alasca funcionava como um terminal de saída de um circuito global de energia, drenando eletricidade para dispará-la em outro ponto. Para que uma descarga atinja o Japão com precisão de agulha, é necessário criar um túnel de condutividade através da magnetosfera terrestre. Sensores no hemisfério norte mostravam uma queda drástica na densidade de elétrons, como se a atmosfera tivesse sido espremida para enviar a carga. É a prova documental de uma conexão transpacífica, uma ponte de energia invisível que transformou a distância em um simples condutor. A profundidade dessa conexão revela a verdade proibida que os protocolos diplomáticos tentam esconder. Não existem desastres isolados. A nuvem no Alasca permaneceu vibrando na mesma frequência das réplicas, funcionando como uma bateria remota que mantinha a falha em agitação. O que o mundo viu como tragédia natural foi o resultado de uma operação que começou com o brilho artificial nos céus gelados do norte, provando que, na era da guerra geofísica, o gatilho pode estar a milhares de quilômetros de onde a bala atinge. Existe um ritmo fundamental que mantém o equilíbrio de toda a vida na Terra, conhecido como ressonância Schumann. Em condições normais, essa frequência pulsa a 7,83 Hz, servindo como uma âncora biológica para o sistema nervoso e para a crosta terrestre. No entanto, em abril de 2026, os monitores registraram algo sem precedentes.
A ressonância Schumann sofreu um colapso seguido de um pico artificial que atingiu os 60 Hz. Fontes indicam que tal salto é o resultado de uma injeção massiva e deliberada de energia na cavidade entre a superfície e a ionosfera. Ao elevar a frequência artificialmente, os operadores criam um estado de tensão vibracional que afeta a matéria sólida em um nível molecular. É o princípio do copo de cristal. Se você encontrar a frequência de ressonância do objeto, ele se estilhaça. O Japão foi desmontado vibracionalmente. A profundidade dessa manipulação vai além da geologia, impactando a consciência humana e a saúde biológica. Sobreviventes relataram tonturas, náuseas e um pânico inexplicável minutos antes do tremor, sintomas clássicos de exposição a frequências de 60 Hz. Isso revela uma orquestração total. O sequestro da frequência planetária para garantir a total vulnerabilidade da Terra e das pessoas. A ressonância Schumann, que deveria ser nossa proteção, foi transformada no próprio mecanismo de disparo para o colapso de Ishikawa. O que o Japão enfrentou em abril de 2026 foi a confirmação de que entramos em uma era onde a fatalidade natural tornou-se obsoleta. As evidências convergem para uma realidade onde a soberania das nações agora está submetida a quem detém as chaves das frequências globais. Um aviso de que qualquer território pode ser transformado em um campo de batalha sem que um único míssil seja detectado pelos radares convencionais. O fato inexplicável sobre o futuro é a invisibilidade do agressor. Na guerra geofísica, os arquitetos operam sob o manto da plausível negação. O clima e a geologia tornaram-se o sistema de armas definitivo, deixando apenas cicatrizes no relevo e luto nas populações afetadas. O Japão é o laboratório vivo de uma tecnologia que busca o controle total através do medo gerado pelo impossível. A questão agora não é mais se isso vai acontecer de novo, mas sim onde. O mapa será riscado pela próxima geometria da destruição. Este documentário é apenas a ponta de um iceberg. Você faz parte de uma minoria que enxerga através da cortina de fumaça. Não deixe que o algoritmo decida o que você deve saber. Inscreva-se agora e torne-se um pilar da nossa comunidade. Pois quando o próximo sinal for disparado, apenas quem conhece a frequência da verdade estará preparado. Até o próximo despertar.